Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. No tema da aula de hoje nós iremos falar sobre o Iluminismo. Vamos lá? Bom, gente, o Iluminismo ele foi uma corrente política filosófica do século XVIII que teve como objetivo principal a crítica ao antigo regime. Então, basicamente, eles vão criticar todas as características do período das monarquias absolutistas, tanto na questão do controle político dos reis, quanto também na questão da prática mercantilista, que era a política econômica do antigo regime. Os filósofos iluministas, eles entendiam que a razão tinha que prevalecer nas relações sociais e não a religião. E daí vem o termo iluminismo. Por quê? Porque eles acreditavam que estariam iluminando através da razão, iluminando uma sociedade que vivia em meio às trevas. Bom, e aí como base a gente tem algumas características importantes dentro do iluminismo. Então, primeiro, universalidade. Basicamente é o princípio que prega a igualdade e a acessibilidade de todos, sem distinção de etnia, religião, entre outros. Um dos principais princípios, das principais ideias do iluminismo era justamente a questão da igualdade entre todos, que todos deveriam ter os direitos iguais perante a lei. Tá? Então eles acreditavam que para que houvesse um avanço importante dentro da sociedade, se fazia necessário que todos pudessem participar igualmente dos espaços políticos. Lógico que na época do processo inicial do iluminismo, essa ideia de participação igualitária, participação de todas, estava restrita à ideia da participação dos homens dentro da sociedade. As mulheres ainda havia um preconceito muito grande com relação à participação da mulher, principalmente dentro dos ideais políticos. Individualidade. Dentro das ideias iluministas, o indivíduo ser individualizado, ele passa a ter importância. Inclusive, as ações individuais passam a ser tão importantes quanto as ações coletivas, para que houvesse uma transformação real da sociedade. E é importante destacar que as ideias iluministas vão pautar todo o pensamento do desenvolvimento capitalista. Então, a questão da individualidade, do indivíduo, ele poder buscar as suas ideias, buscar o seu conhecimento e modificar a sua vida, vem também um pouquinho dessa questão do iluminismo. Autonomia. Autonomia seria a ideia da ruptura do pensar influenciado pela religião. Então, a religião influenciava muito o pensamento humano com relação a comportamentos, principalmente. E aí os iluministas queriam romper com esse pensamento religioso e desenvolver o pensamento através da razão, que é o direito aí do indivíduo passar a ter a liberdade de pensar o que quiser, de ter a sua liberdade de expressão. Então, basicamente, é responsabilidade do indivíduo criar as condições materiais e intelectuais para a sua formação. Então, o indivíduo é livre para isso. Daí vem a questão da individualidade, você é livre para, então a decisão é sua e é a sua responsabilidade, então, criar essas condições, tanto materiais quanto intelectuais. Bom, essas ideias iluministas, elas vão acabar ganhando muito o apoio da burguesia. Por quê?
Porque basicamente a burguesia via como um atraso no desenvolvimento do comércio as monarquias absolutistas. Por quê? Porque os reis interferiam constantemente nas questões econômicas. Então os reis determinavam a quantidade que ia ser produzido, para quem seria vendido, a que valor seria vendido. Então a burguesia começou a ver as ideias iluministas como uma forma de se libertar desse autoritarismo do rei. Bom, gente, aqui eu coloquei para vocês um organograma que demonstra a organização aí das concepções dentro do iluminismo, tá? Então é um resuminho aí para vocês do que a gente vai ver. Então, iluminismo, a palavra em si significa iluminar, clarear as ideias, como eu havia comentado anteriormente. Ele faz uma crítica ao antigo regime, então a política absolutista, a economia mercantilista e a influência da igreja dentro da sociedade. Na questão econômica, a gente vai ver que vai ter os fisiocratas e o desenvolvimento do liberalismo econômico, e nós vamos ter também a proposição dos déspotas esclarecidos, que vão ser os reis, que vão acabar conciliando as suas ideias com o iluminismo. Então, apresentando o resumo, vamos lá. Bom, gente, um movimento importante dentro desse processo do iluminismo foi o enciclopedismo, tá? O enciclopedismo ele surgiu na França com Denis Diderot e o Jean d'Alembert. Eles resolveram criar um livro com características documentais que visava registrar as ideias e as concepções iluministas e racionalistas. Então, basicamente, eles acreditavam que, através do acesso ao conhecimento, a população conseguiria se libertar das amarras religiosas e do absolutismo. Então, eles escreveram um livro, e nesse livro continha aí a produção científica, a produção racional desenvolvida até então. As enciclopédias, elas são utilizadas até hoje como fontes de informação. A diferença é que antigamente se utilizava enciclopédias físicas, então eram grandes livros que tinham conhecimentos diversos sobre matemática, física, história, biologia, química, conhecimentos gerais, entre outras coisas. E às vezes era um grande livro que falava sobre tudo, ou ele vinha em vários volumes diferentes, tá? Então era quase que um dicionário de conhecimentos científicos. Mas atualmente a gente utiliza as enciclopédias online. Então a gente tem essa mesma função, só que a gente utiliza as enciclopédias online. Qual é o problema? É que algumas enciclopédias online, por serem abertas, como é o caso do Wikipedia, qualquer pessoa pode modificar as informações. No caso das enciclopédias físicas, você tem um especialista mesmo que vai redigir e relatar determinadas informações. Bom, entre aí os iluministas que vão se destacar, a gente tem o Denis Diderot. O Denis Diderot, ele entendia que deveria existir uma liberdade civil, ou seja, que cada cidadão tivesse seus direitos políticos preservados. Então traz novamente aquela ideia de igualdade de direito para todos os cidadãos. E no fundo, essa ideia acabava o quê? Representando um limite ao poder absoluto dos reis. Então, na visão do Diderot, ele acaba contestando aquela questão do direito divino dos reis. Então, na visão dele, nenhum homem recebeu da natureza o direito de comandar o outro.
A liberdade é um presente do céu e cada indivíduo da mesma espécie tem o direito de gozar dela, logo que goze da razão. Então, basicamente, na visão dele, o rei ele não tem um direito divino de governo. Ele é um homem como qualquer outro. Então, basicamente, o rei ele não deveria ter esse poder absoluto, porque ele deveria estar governando em prol da nação. Nós temos o John Locke. O John Locke ele vai criar a teoria do liberalismo político, no qual o rei ele deve governar amparado por uma constituição, que seria o conjunto de leis, e essa constituição limitaria o poder do rei. Por quê? Porque o rei, por ser um homem como qualquer outro, ele não deveria estar acima da lei. Pelo contrário, por ele ser o rei, ele deveria dar o exemplo e seguir o que estivesse estabelecido na Constituição. Bom, Barão de Montesquieu, ele vai desenvolver ainda mais o pensamento do John Locke e vai, em seu livro A Teoria dos Três Poderes, em seu livro O Espírito das Leis, ele vai acabar criando a teoria dos três poderes. Então, o que ocorre? Nesse livro Espírito das Leis, ele vai dividir o poder em legislativo. Legislativos são aqueles que elaboram as leis e as regras da sociedade. Então, nesse caso, partindo para a nossa sociedade atual, seria aí a Câmara de Deputados e Senadores, cuja responsabilidade seria criar e aprovar as leis. Nós temos o poder executivo, que seria aquele que vai administrar e executar as leis que foram aprovadas pelo legislativo. No caso da sociedade atual, esse poder estaria nas mãos do presidente, do prefeito, do governador, que exerceriam um poder executivo, e no caso daquela época, o poder executivo estaria nas mãos então do rei. E nós temos também o poder judiciário, que deveria fiscalizar a aplicação das leis e julgar de acordo com elas. Então, o judiciário cuidaria daqueles que não cumprem com as leis. No caso, seriam os juízes e os jurados. Bom, Voltaire foi um dos maiores filósofos franceses, tá? E a defesa dele era em torno da liberdade individual das pessoas. Então, o combate dele maior era com relação à influência religiosa, e ele acreditava que as pessoas deveriam ter a liberdade de expressão, a liberdade de expressar suas ideias e a liberdade também de escolher qual religião queria seguir, uma vez que no absolutismo o rei determinava a religião do país. Então, se o rei fosse católico, o país seria católico. Se o rei fosse luterano, o país seria luterano. Então, Voltaire defendia a questão da liberdade individual de cada um, a sua liberdade de expressar suas ideias e fazer suas próprias escolhas. Jean-Jacques Rousseau, ele era um filósofo suíço e ele estabeleceu a teoria do contrato social. Então, na visão dele, a sociedade no âmbito natural, antes de ter o Estado, ela vivia de maneira pacífica, coletivamente, dividindo os bens. Só que aí veio a propriedade privada. Então, o ser humano passou a definir que aquele território era dele, que ele teria o direito sobre o que foi produzido naquele território. E, de acordo com ele, a propriedade privada acabou gerando os conflitos dentro da sociedade. E aí, para que esses conflitos fossem resolvidos,
os cidadãos passaram a ceder seus direitos políticos a algum representante. Então, na visão dele, o Estado ele deveria ser limitado pela vontade da maioria. Então, a maioria definiu que aquela pessoa governaria. Então, aquela pessoa precisa governar de acordo com os interesses da maioria. Caso contrário, a população tem o direito de tirá-lo do poder. Bom, o liberalismo econômico, gente. O liberalismo econômico seria a política econômica dentro das ideias iluministas. E aí, basicamente, eles vão criticar muito o mercantilismo, que era a política econômica do antigo regime, tá? Então, eles criticavam o mercantilismo, que visava apenas as relações comerciais marítimas e terrestres. Então, na ideia dos defensores do iluminismo, não poderia de maneira nenhuma haver a interferência do Estado dentro da economia, aquela interferência do rei decidindo para quem vai vender, o quanto que vai produzir, não deveria ocorrer. E aí, nesse caso, a gente tem a corrente dos fisiocratas, que acreditavam que o crescimento econômico aconteceria através das atividades de mineração, extrativismo e da agricultura. Então, eles vão valorizar muito a questão da terra. Eles acreditavam que o mercado consumidor tinha que ter liberdade nas relações, ou seja, o rei não poderia interferir. E o lema dos fisiocratas era: deixa fazer, deixa passar e o mundo marcha sozinho. Eles acreditavam que a economia se regularizaria sozinha, sem a interferência do Estado. E aí, entre os fisiocratas, quem vai se destacar é o François Quesnay e o Robert Turgot. Só que o pai do liberalismo econômico vai ser nada mais e nada menos que Adam Smith. Adam era um filósofo escocês, ele foi considerado então o formulador do liberalismo econômico. Então, na visão do Adam Smith, o Estado ele tem a obrigação de se responsabilizar pelas questões sociais e políticas. Então, o Estado é responsável pela saúde, pela educação, pela segurança pública, mas a economia deve se mexer sozinha, sem a interferência do Estado. Então, ele acreditava que o próprio mercado econômico iria se regularizar através da lei da oferta e da procura e da concorrência comercial. Então, uma empresa se responsabilizaria por fiscalizar a outra. E as relações de trabalho também seriam livres. Então, o Estado não interferiria na relação entre o trabalhador e o dono da indústria. Adam Smith acreditava que essa relação deveria ser uma conversa específica entre o trabalhador e o dono da indústria, e ele acreditava que conforme o dono da indústria iria obter aí o seu crescimento econômico, automaticamente as condições de trabalho também melhorariam. A ideia é boa, na prática. E nós temos o David Ricardo. O David Ricardo é um economista, corretor de valores, e ele acreditava que os salários para os trabalhadores tinham função apenas de sobrevivência. Então, os trabalhadores eles não tinham por que ter uma vida social, não tinham por que ter cultura, eles simplesmente deveriam receber aquilo que seria necessário para a sua sobrevivência, para a sua vida básica, que seria o necessário aí para você ter saúde para poder trabalhar e basicamente viver do trabalho. Então ele vai criar a lei de ferro dos salários, que seria esse salário o suficiente para a sobrevivência, que não vai te dar nenhum luxo, porque ele acreditava que mantendo os trabalhadores nesse salário que seria o mínimo para sobreviver,
os donos das indústrias poderiam lucrar mais para investir no desenvolvimento de suas empresas. Bom, e aqui nós temos então o organograma do liberalismo econômico, tá? Então a gente tem a questão do liberalismo econômico de fixar preços dos produtos, né, que é parte dos questionamentos dele, a questão de contratar e despedir trabalhadores, então a não interferência do Estado em diversas relações econômicas, a questão da lei da oferta e da procura e da livre concorrência, que é a ideia do Adam Smith, no qual o mercado se regularizaria sozinho. Então, basicamente, a ideia do liberalismo econômico é que o Estado não tem que interferir na economia, que uma empresa ela vai crescer sozinha, sendo fiscalizada por outras empresas, que é do mesmo ramo, e se a empresa não conseguir se organizar, ela vai acabar entrando em falência. Simples assim. Bom, gente, e por fim nós temos o despotismo esclarecido. O que seria isso? Seria nada mais, nada menos do que a figura dos reis, que são os déspotas. Então, déspota é o rei que comanda toda a sociedade, e esses reis, percebendo o crescimento do iluminismo, vão passar a adotar algumas ideias iluministas para evitar perder o seu poder. Então, na prática, o governo ele vai continuar autoritário e rígido, mas o governo vai se tornar laico, então vai se dar uma liberdade religiosa para a população e vai se diminuir a interferência da igreja no governo. E aí, entre aí os reis que eram déspotas esclarecidos, a gente tem o Frederico II, rei da Prússia. Ele era muito ligado às ideias de Voltaire, e ele também era luterano, mas em seu reino ele deu liberdade religiosa, então ele respeitava os católicos, as outras religiões. Ele foi responsável também por algumas ações humanitárias, porque ele proibiu a tortura em seu reino, e ele, em contrapartida, manteve a sociedade estratificada. Então, os camponeses eles continuavam sendo a base de produção junto aos Junkers, que eram os nobres na Prússia. Nós temos também a Catarina II. A Catarina ela foi rainha da Rússia e ela ficou conhecida por tomar algumas medidas humanas também em seu território, mas essas medidas não surgiram muito efeito. Ela estabeleceu a tolerância religiosa, mas na questão econômica ela acabou tendo bastante dificuldade e entrou em diversos conflitos com os camponeses. E nós temos também o Carlos III. Carlos III ele foi rei da Espanha, ele foi responsável pela modernização administrativa, não só da Espanha, mas também das colônias espanholas. Entre eles, a gente também pode destacar outros reis, inclusive o Dom João VI de Portugal, que acabou adotando algumas ideias liberais, iluministas durante o seu governo. Aqui está a bibliografia da aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Por hoje é só, se cuidem e até a próxima.